Começa agora na Ilha do Mel FM. Do que elas gostam? Do que elas gostam? Do que elas gostam? Vamos ver. De cabeleireiro, de moda. Nossa, nós gostamos de tudo. Eu gosto de flores. Eu gosto de maquiagem. Eu gosto de receber carinho. Eu gosto de ir à praia. Começa agora o programa mais feminino do rádio. Do que elas gostam. Aqui, na Ilha do Mel FM. Bom dia, Paranaguá, bom dia para todo o nosso litoral. Estamos começando o programa do que elas gostam nesta manhã de sábado. Seja bem-vinda, você que está acompanhando a gente, seja bem-vindo. Você também, os homens são bem-vindos também aqui no nosso programa, porque todo sábado aqui, você sabe, tem batom no microfone. Cada sábado a gente traz uma convidada diferente para contar um pouco da sua história de vida, os seus desafios, as suas vitórias, aqui no programa do que elas gostam. Bom, e eu te convido para acompanhar aqui comigo hoje. Já já eu dou bom dia aqui para minha convidada, mas antes, claro, a gente tem que falar da nossa parceria aqui da Elis Modas, todo sábado no programa do que elas gostam, porque vocês sabem, né? Elis Modas todo sábado me veste aqui pro programa, depois a gente posta reels, posta fotos lá do look de hoje. Hoje eu tô com um vestidinho vermelho aqui, pronta para sair do Natal, assim, e já ir pra balada, entendeu? Maravilhoso. E claro, lá na Elis Modas, agora, as festas chegando, ano novo, você vai encontrar as tendências da moda masculina e feminina que estão em alta neste verão, as coleções que vestem do P ao plus size. Então, te convido a conhecer a Elis Modas, iniciar o ano com o pé direito, cheio de estilo, conforto e beleza. E você pode fazer as suas compras nos cartões de crédito Full Service, enfim, até 10 vezes sem juros. A Elis Modas fica na rua Gerson Constantino, 217, Ponta do Caju, bem próximo ali ao ginásio do Aterro, aqui em Paranaguá. O WhatsApp é o 98506-6531. Elis Modas, qualidade é o nosso estilo. E eu te convido também a acompanhar as redes sociais lá, né? Facebook, Instagram, você procura por Elis Modas Oficial. Bom, vamos lá, eu vou conversar, quero dar bom dia, então, para minha convidada, as boas-vindas para ela, Karina Santos, fisioterapeuta. Bom dia, Karina. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao programa do que elas gostam. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo, e você? Certo? Tudo bem, graças a Deus. Karina, você, já começo perguntando, você é daqui de Paranaguá, nasceu aqui, sua família toda daqui? Minha família toda daqui, nasci em Paranaguá, sim. Só fui para morar em Curitiba quando eu fiz a faculdade mesmo. Ah, sim. Aí você foi para capital. Capital. Estudar fisioterapia. Isso. Mas antes, você já tinha esse sonho? Quero ser fisioterapeuta? Ou você pensava em outras possibilidades? Não pensava. Até porque quando eu iniciei a trabalhar, eu comecei com... Nós começamos, eu e meu irmão, com uma financeira, né? Nada a ver, totalmente diferente. Nada a ver. E nesse ramo, eu me encaixava na administração, né? E depois de muito tempo que veio a fisioterapia na minha vida. Mas não era um sonho. Até porque você tinha um outro sonho quando você era criança também. Nada a ver com... Nada a ver. O que era? Eu gostava de desenhar roupa. Estilista. Estilista. Olha, eu digo que o mundo da moda perdeu a estilista. Perdeu. Mas a fisioterapia ganhou você. Ganhou. Doutora Karina, porque eu sei que você tem muitos pacientes, muita gente que você acaba até fazendo uma amizade depois, tem todo um carinho, né? Sim, A gente acaba tendo esse apego, né? Muito. Nossa, eu tenho amigas que foram minhas pacientes até hoje, são minhas amigas. E vivem comigo, a gente sai para tomar café, e independente da idade. É verdade, né? Eu queria saber também de você. Você, né, fisioterapeuta, mas você também tem outras funções. Tenho. Eu tenho um curso de Pilates, né? Eu dou aula de Pilates. Agora eu não estou dando aula mais. Estou mais focada na parte de ortopedia, neuro e respiratória. Mas eu amo Pilates, né? Agora eu estou me formando também em acupuntura. Gente, teremos uma fisioacupunturista daqui a pouco, então. Sim. Mas, na realidade, ainda o que eu quero fazer
é a microfisioterapia. Nossa, que é maravilhoso também, Maravilhoso. Né? A gente até estava conversando sobre isso esses dias, assim, já tive uma experiência com a microfisioterapia. Muita gente que eu conheço também já teve, todo mundo fala assim, muito bem, fica encantado, né? Com tudo isso que acontece. É muito satisfatório, assim, o resultado, sabe? E é uma área que eu quero estudar. E é porque a gente tava até comentando sobre isso, né? Tem muita coisa, né? Às vezes, muitas dores que a gente sente, às vezes ligadas ao emocional, né, emocional, aham. E eu precisei disso uma época e às vezes a gente não acredita, né? Emocional, não tem nada a ver. Mas tem muito a ver. Porque tá tudo interligado. Muito, né? muito. E depois disso, antes de fazer as consultas também, que eu fiz algumas sessões, eu fiz um curso com uma professora que dava aula de faculdade e acabou que foi para essa área e mudou totalmente a vida dela. Né? Hoje ela não se imagina mais dando aula. Hoje ela é microfisioterapeuta. Nossa. E ela deu vários cursos pra gente, eu fiz vários com ela. Hoje em dia eu vejo o quão é o emocional na vida dos meus pacientes. Lógico que eu não posso inserir, até porque eu não sou formada em micro, mas eu consigo relacionar aquela dor daquele paciente por causa de uma coisinha que ele me conta, porque os pacientes acabam achando que eu sou psicóloga também. Tem um pouco disso também, né? A hora que você tá ali na sessão também. E até eu mesma, né? Sento com... eu já reclamo, já falo as minhas vitórias, minhas tristezas para eles mesmo. Assim. Que até porque eu vivo com eles das 8 da manhã às 8 da noite com eles, né? Sim, muitos deles ali passam muita parte do tempo, durante a semana, se for ver, junto com você. Sim, né? E acaba tendo essa troca. E nesse curso que você fez, você acha que mudou muito a tua visão, assim, nessa parte do emocional? Muito, muito. Até do jeito que eu lido com as pessoas, com as coisas que acontecem, sabe? Antigamente eu era mais explosiva com muitas coisas, Entendi. até no meu relacionamento com a minha família. E mudou muito, muito, muito. É satisfatório, assim. Eu não tenho o que explicar. Eu preciso fazer esse curso. Nem que eu não atue na área. Exato. Eu preciso ter para mim mesma. Eu acho que é bom para cada um, assim. Hoje em dia eu falo que a terapia é bom para todo mundo, né? Seja psicólogo, psiquiatra, agora a microfisioterapia que está bombando. Eu acho que tinha muito essa coisa, né, doutora Karina, as pessoas falarem assim, que antes, né, a parte da psicologia, né, psiquiatra, era coisa para louco. Ai, graças a Deus, agora já estão mudando já essa visão, né? Mudando. Não existe isso, né? Antigamente a gente falava assim, depressão, coisa de gente rica. Não existe. Às vezes a pessoa se deprime, não tem com quem conversar, precisa disso. Hoje em dia eu falo, eu não sou da área da psicologia, mas eu admiro muito essa área. E eu acho que todo mundo... Você pode ser a mais feliz do mundo, mas você tem alguma coisa que te incomoda. Eu acho que isso é importante, porque você consegue conversar com alguém do jeito que você não consegue conversar na tua casa, com o teu amigo, com a tua família. É verdade. E ninguém consegue, é difícil. A gente tem vários amigos. Minha melhor amiga. Mas detalhes que você quer contar, você não consegue. Então, a terapia, a micro, quando a gente faz, você sabe como é que é. Você senta, conversa, a pessoa te pergunta e você se sente assim... que você está livre para falar o que você quiser. Sem julgamentos, né? Verdade. E eu admiro muito. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Eu acho até pra gente se conhecer melhor, né? Sim. É bom para todo mundo, como você falou mesmo. Eu falo para você que hoje esse curso que eu fiz com a Cláudia, que é a minha professora lá de Curitiba, mudou muito a minha mente. Muito assim, sabe? Do jeito que eu lido com os meus pais, né? Porque a gente cresce, acho que Tem muito isso, né? Tem muito. Mas não, nossa, mudou muito, muito mesmo. Começam aí, assim, a gente tá começando a crescer, começam os conflitos muito, né? Com os pais, né? Muito. Até porque eu tenho uma filha, né? Então, assim, isso mexe muito comigo também. Porque quando a gente tem um filho, a gente, meu Deus, se prende de um jeito. Quando eu tive ela, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não posso morrer, eu não posso isso. Isso, eu dá muito medo. Medo, demais. Gigante. A micro me ajudou bastante, sabe? Eu acho que é o curso que eu quero agora pra minha vida. Mas vamos ver mais pra frente aí. Mas eu queria saber agora, vamos um pouquinho para trás ali, como é que surgiu a fisioterapia na sua vida? Então, quando eu tinha essa financeira, fiz outras faculdades que eu não finalizei. E uma vez eu estava na financeira ainda, daí comecei os procedimentos estéticos, né? E comecei a fazer e achei super legal, né, os procedimentos.
E uma vez eu acompanhei a minha mãe, que precisava, porque ela tem artrose, né? E precisou muito fazer essa fisioterapia. Acompanhei ela no consultório que ela foi, aqui em Paranaguá mesmo. E comecei a me interessar. Achei, nossa, legal, vou fazer o vestibular. E eu já estava parada, não estava fazendo as outras faculdades que eu tinha tentado. E comecei, e me apaixonei. Assim, foi uma barra, porque foi, assim, é uma faculdade, uma área bem difícil também. Nossa, imagino. Bem difícil. Eu pensei em desistir várias vezes. Gente, não, porque daí assim, ó, durante a semana a gente vai pesquisando tudo, até para eu fazer algumas perguntas aqui depois, né, para a doutora Karina, que quando eu olho aquelas coisas lá e os ossos e não sei o que, falei, gente, É difícil. e coluna cervical e não sei o que, falei, é muita coisa. É muita coisa. E é muita responsabilidade Sim, também, né? e são muitas áreas, né? A físio eu posso Exato. atuar em várias áreas. Então, se você... Eu, no começo, eu queria abraçar o mundo, né? Queria trabalhar com ginástica laboral, queria trabalhar com pilates, queria trabalhar na orto, queria trabalhar em tudo. Então, assim, é bom você dar uma escolhida aí, porque é muita coisa. Agora, enfim, a estética eu acabei não indo. Eu fui pela estética, mas não foi. Comecei a trabalhar, mas não foi o meu forte. E qual a área da fisioterapia, então, pela qual você é a tua paixão, assim? A minha paixão, assim, eu trabalho com a orto, né? Assim, é o meu forte, eu tenho pós-graduação em ortopedia. Mas, assim, fora a parte físio-clínica, eu sou apaixonada pelo Pilates. Eu vejo que o Pilates ele tem uma evolução muito grande na vida das pessoas. Doenças que não têm curas, por exemplo, a artrose, tem uma melhora significativa de dor, né? Porque é uma questão que você vai ter dor, assim, até para sempre. E ali o Pilates, ele consegue amenizar. Eu sou apaixonada, eu sou meio suspeita para falar. Eu acho que agora, graças a Deus, em Paranaguá tem bastante estúdio de Pilates. Né? Eu falo para os meus pacientes, às vezes é um custo um pouquinho mais, porque às vezes é uma academia mais barata. A gente até estava falando sobre isso, né, doutora? É verdade. Mas, assim, vale a pena, vale a pena. E porque eu fiquei pensando também, assim, né, ele tem um custo, né, maior, como você estava falando, né, na questão da academia e tal, mas eu fico pensando, você me contou uma história da senhorinha? Conta para quem está acompanhando o programa, então, que eu fiquei encantada. Essa senhorinha foi um curso que eu fiz e o palestrante chamou uma senhora, que era uma paciente dele, né? E ele era até de outra cidade e trouxe a senhora com ele. E essa senhora, ela começou a demonstrar os exercícios. Nossa, eu acredito que ela tinha uns 70 anos ali. E ela pulava naquela bola. Eu falei, nossa. E eu não tinha feito o curso ainda. Foi no finalzinho de faculdade. Só que eu me formei e já fiz o curso, né? E aí ele começou a falar. E ela, naquela bola, ela parecia que manjava, né? Nossa. Eu falei, nossa, que legal. E daí, no final, uma coisa muito importante, né? Que é o que a gente estuda, né? A parte óssea. Ele falou que ela teve um ganho de densidade óssea, que é uma coisa assim, quando a pessoa tem osteoporose, ela só perde, né? Não e tem ele como ganhar. conseguiu esse ganho centímetros, milímetros, mas assim, importante para ela, que só tá perdendo, né? Com certeza. Então isso me cativou bastante, assim. Então, por isso que eu falo, eu sou muito suspeita para falar, porque o Pilates é bom para tudo, até para criança hoje em dia. Então, eu aconselho. Então, aí eu fico imaginando, né, a questão assim, no caso das pessoas que têm, né, esse tipo de doença, uma artrose, uma fibromialgia, enfim. E aí você gasta um pouco mais aqui no Pilates, mas talvez se gaste um pouco menos aqui com remédio. Sim. Então, aí a gente consegue... Algumas pessoas ainda é difícil de colocar isso na balança, mas eu vejo como isso, né? Por exemplo, assim, tudo bem, a academia você vai todo dia, paga aquele valor, né? Legal. Mas o Pilates, você vai ter um profissional com você, né? Ali, só com você e com, no máximo, mais 2 pessoas. Então, acho que é importante você ter ali, não é um personal, mas ele vai estar com você, te auxiliando, né? 50 minutos já vai ser o suficiente para você... ficar tranquilo, você não precisa fazer todos os dias. Para quem tá, principalmente para uma reabilitação, eu acho que é importante 2 vezes, 3 vezes, tá ótimo. Nossa, assim. eu acho que já faz uma diferença, né? Nossa, é que todo mundo que vê, pensa, deve ser simples. Quando vai fazer, totalmente. Hora, né? Já fiz uma aula assim experimental, eu falei, nossa, saí assim suando. Certeza que na tua experimental ainda foi o básico. O básico, não foi nada muito, né? Então imagina a diferença, né, que pode dar isso, né? Mas daqui a pouco nós vamos voltar mais um pouco nesse papo, assim, de Pilates. Mas eu queria saber também, a gente estava comentando, que eu sempre pergunto, assim, né, para as nossas convidadas aqui, quando elas vêm falar da profissão em que elas estão exercendo, quais as dificuldades que você encontrou nessa profissão? Olha, na verdade, a dificuldade foi
Na verdade, não foi nem assim. Eu acho que eu tive um professor muito claro na faculdade que ele falava assim: se você quer ganhar bem, você está na área errada, né? E a dificuldade que eu vejo hoje trabalhando, né? Porque daí quem se formou por amor. Quem Mas ficou, né? eu vejo assim, essa questão de reconhecimento mesmo da profissão, sabe? É bem escasso ainda. Tem gente hoje em dia que ainda considera a fisioterapia massagem, nada contra a massagem, mas a gente não tem nada a ver com massagem, sabe? Então, essa desvalorização. Hoje em dia, né, até a gente conversou sobre isso também, ele está super valorizado, né? Porque pandemia veio com tudo, fisioterapeuta foi super importante, está sendo super importante para essa área. Mas é mais essa desvalorização, assim, de convênios, essas coisas. Entendo. Mas, Fora isso, a gente tem que trabalhar bastante. Sim, e é por isso que eu acho legal, assim, quando a gente traz as nossas convidadas aqui, que a gente precisa falar cada vez mais sobre, né, qualquer assunto que seja aqui. Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar para as pessoas conhecerem um pouco melhor também. A pessoa às vezes está lá, olha, mas tem diferença, então. Achava que era tudo igual, colocando, né? Não. E não. E isso que eu queria te perguntar também. Na questão da pandemia, você me falou que acabou pegando um pouco do final da pandemia, que você foi para área hospitalar. Hospitalar, Que você já tinha trabalhado na área hospitalar ou não? Você foi na pandemia? Nunca. Na verdade, na pandemia sempre foi muito procurado, né? Porque a fisioterapia foi muito utilizada. Então, os fisioterapeutas, os hospitais daqui e outros hospitais precisavam muito dos fisioterapeutas. Né? Só que eu demorei um pouco, assim, até por ter uma filha pequena. Sim. A minha mãe estava com uma doença. Então, eu demorei um pouquinho. Daí, no finalzinho, assim, falei, não, agora dá para ir. Já estava mais tranquilo. Mais tranquilo, mas ainda tem, né? Sim, agora tá tendo de novo. Mas eu vou te falar, é uma experiência... Como assim... é que foi para você? Você chegou a trabalhar aqui em Paranaguá? Eu trabalho aqui no Hospital Paranaguá. No Hospital Paranaguá. Ver o pessoal, assim, entubado, a família que não pode visitar. É bem triste, assim, sabe? Para mim foi bem difícil. Nos começos, assim, que eu iniciei, eu não trabalho todos os dias lá, eu trabalho só aos finais de semana. Eu falei, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, porque é muito... Eu sou muito coração, muita emoção, então... Eu também sou. Eu via paciente, assim, e falava, ai, meu Deus, tipo, a família não pode ver, não pode se despedir. E foi muito difícil para mim, assim, para eu trabalhar no hospital, né, agora, que daí diminuiu bastante depois, foi mais tranquilo. Mas quando eu comecei, eu falei, não vou. Eu falava para minha amiga, não, eu não vou. Você teve que ser forte e guerreira ali, né? Sim. Naquele Daí momento. passou, assim, um pouco, mas vou te falar, o pessoal que trabalhou nessa parte de pandemia aí pegou pesado, Com assim. certeza, Tanto né? qualquer área, não só a minha. É mas verdade, a área da saúde, da né? saúde. Olha, a gente tem que, assim, bater palmas, fazer todas as homenagens, porque vocês na linha de frente ali, Sim. né? E vendo tudo isso que estava acontecendo. O quanto ali a fisioterapia era importante? Você tá perguntando? O quanto a fisioterapia é importante. Não, assim, porque o problema da pandemia veio também essa parte de intubação, que é o fisioterapeuta que faz, né? O médico também, mas o fisioterapeuta que faz. Todo um conjunto a parte ali, respiratória, né? No pós-Covid. Na clínica onde eu trabalhava, a gente pegou bastante pós-Covid. Então, o que acontece? Pegava uma parte pulmonar, né? Que afetava, diminuiu 70%. Tinha que trabalhar a respiração. Então, essa parte aí pegou bastante a físio. Na área hospitalar, como eu disse, eu não peguei muito o começo, mas é mais essa parte da intubação, desse início de extubação, depois do pós-operatório trabalhar a respiração, entendeu? Essa parte que pegou bastante no hospital. E aí, você teve muitos casos, assim, das pessoas com sequelas depois? Muitas. Isso foi o que eu mais peguei depois, né? Quando eu entrei na área hospitalar, isso não foi nada comparado ao pós-Covid na clínica. Peguei muito paciente, assim, que pegou mais da metade do pulmão. Você vê, já não estava mais com a Covid, mas as sequelas ainda estavam ali, né? A gente até já falou sobre isso aqui. Teve muita gente, assim, com queda de cabelo, perdendo um pouco da memória também. Nossa, esquecendo tudo. Chegou a afetar a visão também, né? Eu acho que ficou e aí, um pouco. nessa parte pulmonar, é complicado, né? E aí, onde entra a fisioterapia? Sim.
Eu falo para você dessa parte do Covid, que eu tive o curso com essa minha professora e a gente falou muito que a parte emocional pegou bastante nessa parte de Covid. E por isso que eu gostei muito dessa área, porque o que você associa, né? Naquela época que estava em crise, tô com Covid, vou morrer. Né? E já aí pensava nisso já, né? foi muito, assim, visível. Eu consegui ver. Às vezes a pessoa estava bem no hospital, eu via a pessoa estava bem. Aí eu ia no outro dia, eu perguntava desse paciente para alguém, tá entubado. Porque o pico emocional ali, ó, alterava muito, muito, muito. Então, eu falo que essa questão emocional em todas as doenças, principalmente na do Covid, foi muito forte. Pegou muito, né? Muito. Você sabe que, assim, nessa questão de você fazer essa fisioterapia ali com as pessoas que estão com sequelas, né? É algo que tem ajudado bastante? Você vê essa melhora depois? Você acha que demora muito tempo ainda para a pessoa conseguir se recuperar? Olha, alguns demoram, mas eu peguei, assim, a que eu mais me lembro, assim, uma paciente, ela chegou até sem voz. Ela não conseguia falar, ela chegava cansada, assim. Na clínica onde eu trabalhava, da sala da recepção até a sala que a gente ia, ela dava um corredor. Ela chegava Aquilo cansada. ali pra ela era horrível cansada. Então, ela fez só 10 sessões. E, nossa, ela me agradeceu muito, porque ela não conseguia falar. Ela chegava assim, sabe, quando você corre. Ofegante a pessoa ali. E daí, na última sessão, assim, ela super me agradeceu. Inclusive, aconselhei o Pilates, né? Porque depois o Pilates trabalha muito a parte respiratória. Melhora, sim, né? porque daí ficou sequela, né? Aquilo ali afetou. É como se ela fosse fumante a vida inteira. Entendi. E sabe por que eu me lembrei essa questão respiratória? Quando a minha filha... Agora ela está com 12, grandona. Mas ela estava com 1 ano e meio, mais ou menos. Ela teve pneumonia. E ela foi para fisioterapia. Eu nunca tinha ouvido falar que tinha para fazer, né, para ajudar. Ela chegou a ficar internada, tudo, e depois teve as... Então eu fiquei assim encantada por esse trabalho que vocês fazem, porque ajudou muito, muito. Porque daí depois, um tempo, eu lembro que a médica falou, olha, não vamos deixar ela muito internada, porque aqui já tem outros vírus, né, a imunidade está baixa. O que a gente conseguir fazer em casa é melhor, né? A hora que ela, né, baixou a febre ali, a médica, vamos para casa. E aí, a fisioterapia. Eu não levei fé, doutora Karina. Porque tem as manobras, né? Exatamente. A tapotagem, né? Que você fala. Eu fiquei encantada. Porque às vezes a gente pensa, fazer em casa, né? A gente não faz, é difícil, a gente é mãe, né? Mas a fisio trabalha muito nessa parte ainda. Tem muita criança aqui, bronquite, asma. E a fisio trabalha nessa parte respiratória. Achei a coisa mais linda, porque daí a gente fazia lá com a fisioterapeuta, mas ela tava com um aninho e pouco. Então, pra ela, aquilo era assustador. Ela chorava e a gente colocava ali. Vocês choravam juntos. Ficava junto ali, tentando entreter e tal. E aí a médica falava, não, continua em casa, mãe, depois, né? E a gente fazia como ela ensinou. Mas, assim, eu fiquei encantada com essa diferença. Então, as pessoas que fizeram sabem do que a gente está falando aqui. Sim, sabem sim. Que dá diferença, né? Sim. Que tem Com essa certeza, melhora, assim, com certeza. né? E imagina para as crianças também, né? Principalmente. Você pega, assim, trabalha com crianças também ou só na parte dos adultos? Não trabalho com criança. Amo criança, mas eu não trabalho com criança. Eu acho que quem trabalha com criança tem que levar bastante jeito, assim, para tratar. Eu trabalho em clínica, né? Um fluxo maior, e aí você tem que ter um horário específico para criança. E eu tenho dosinha também, então daí a fisioterapeuta que atende criança tem que ser mais firme. Eu sou meio porque, assim, manteiga. Eu fico pensando, olha, não é fácil também. Eu acho que tem gente que fica até com ódio de vocês na hora que tem que fazer os exercícios. Por exemplo, Copa do Mundo. A gente viu um trabalho aí dos fisioterapeutas maravilhoso. Sim. E muitos os jogadores, muitas vezes, dando entrevista lá, exaltavam o trabalho dos fisioterapeutas. O Neymar, por exemplo, teve a lesão. Ele estava falando, olha, se não fosse o trabalho dos fisioterapeutas, não sei se eu ia conseguir, né, me recuperar para poder jogar ainda nessa Copa. Claro que eles são jogadores, né, doutora? Aí tem também até uma recuperação mais rápida do que nós, meros mortais. Sim, mas é importante esse reconhecimento, né? Porque às vezes, assim, a gente
trata um paciente, daí ele melhora, daí é engraçado até, porque ele chega assim, não sei se foi o remédio que eu tomei. Aí eu falei assim, poxa, que legal, né? Mas assim, às vezes não é só o remédio, é um composto, é um tudo. Né? E é importante, um jogador famoso, o Neymar sempre dá uma importância muito grande, né? E agora, principalmente, pra gente é maravilhoso, porque a fisioterapia vem de anos, mas agora que veio assim, a pandemia, o Neymar. Sim. Então, cada coisinha que aparece, assim, que exalta a nossa profissão é maravilhoso. É maravilhoso, né? Eu fico imaginando vocês dizendo, puxa vida, olha que reconhecimento, gente. Eles falando ali, né? Depois a equipe lá, técnica, dando entrevista. Porque é gostoso também. O paciente te elogiar, sair satisfeito com você, te mandar mensagem, te dar presente, te abraçar. Mas é muito mais legal, assim, um cara famoso e expor, assim, a importância da nossa profissão. Não, porque quando eu vi o pé dele, eu falei, não vai. Meu Deus do céu, já era. Já era pra gente. E o trabalho que eles fizeram pra conseguir recuperar. E ele jogou muito, né? Sim, e claro, mas o que eu disse, né, de nós meros mortais, assim, que a gente não tá ali correndo igual eles e tal. Porque a recuperação, no caso, assim, se fosse eu, ia demorar uns 3 meses, acho, né? Até eu jogar bola de novo. Depende. Tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas com sede de vencer, assim, de querer jogar amanhã e às vezes, né? Eu falo pra você porque eu trabalho com algumas meninas, né? Eu trabalho com as meninas do Rio Branco. Pois é, que elas já deram entrevista aqui também. Falaram de mim também. Falaram também. Elas têm medo um pouco, né, doutora? Muito. Elas têm pavor, né, de fisioterapia. Mas não é por mal, é porque eu falo assim, não, então você não vai jogar. Daí elas, não vou então na fisioterapia. Trabalho com a MAF também, que são das meninas. E é importante, porque daí é diferente de uma pessoa que tem um entorse e uma pessoa, um jogador. Ele quer muito jogar, então ele se esforça, né? Sim, o Neymar falava que ficava até madrugada, né? Fazendo as sessões de fisioterapia, né? Assim, não que eu não tô falando do paciente, o paciente se dedica também, mas ele tem mais receio, ele tem mais isso, mais uma cautela, assim. Mas o jogador, às vezes, ele joga com dor, não tá nem aí. Não, vamos pôr uma bandagem aqui, vamos pôr uma tala e vamos jogar. E dá um jeito. Igual as meninas, morrem de medo. De acontecer alguma coisa, Ei, não tá doendo, posso jogar. É sempre assim, E, doutora Karina, por isso é importante também a gente estar fazendo os exercícios físicos para que tenhamos os músculos sempre estejam ali já, né? Para evitar também essas lesões, né? Igual a gente teve bastante aula na faculdade, assim, o alongamento e o fortalecimento não previne a lesão, né? Mas, assim, se você está fazendo uma atividade física, a lesão vem, se tiver que acontecer, vai acontecer, mas não vem com tanta intensidade se o teu músculo não tivesse tão fortalecido. Entendi. Eu falo que, né, tem pessoas gostam de crossfit, pessoas que gostam de academia e pilates. Opta por algum, né? Nem que seja uma caminhada, mas assim, porque as pessoas confundem muito o esporte. Eu jogo futebol. Não, esporte é esporte. Esporte é esporte. O esporte não alonga, o esporte, é aquele momento. Você tem que fortalecer, tem que alongar, é muito importante. E daí não é uma coisa constante, né? Se você for na constância ali, né? Eu digo que né, a gente teria que começar dos 20 anos em diante, ou até antes, para ter uma qualidade de vida. Porque hoje em dia é muita tecnologia, é muita coisa que computador, né? Home office, que rolou muito agora nessa pandemia. Muito. Então, se você for ver hoje, a clínica é dores, assim, mecânicas, né? Igual a gente conversou, celular, cabeça para baixo, né? Computador, epicondilite, cervicalgia, dor no ombro. Então, assim, se a pessoa se dedicar para alongamento e fortalecimento, vai melhorar muito essa questão de dor. Porque daí ela vai se corrigir na postura, vai dar uma melhorada. Não vai ficar só naquilo, né? Entendo. Não, é verdade. Eu acho que faz parte mesmo, né? Faz. E a gente tá sempre... Até arrumei minha postura aqui agora, a doutora falando. A gente esquece, doutora. Tem que estar mesmo lembrando. Você sabe que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco? Que eu quero conversar também sobre a questão de dor na coluna. Quem é que já não teve, né? Você que tá acompanhando a gente. Participa aí também, manda os seus comentários. Já teve dor na coluna? Conhece alguém? A gente imagina, né? Nós vamos falar sobre isso também. Mas agora, eu quero falar para vocês, mais uma vez, claro, da nossa parceira aqui, da Elis Modas, que está junto com a gente
todo sábado aqui no programa do Que Elas Gostam. E a gente já tá vendo esse clima de Natal, né? As casas decoradas, as luzes já se destacam, o cenário natalino toma conta, né? Por onde a gente olha. E é com esse espírito que a Elis Modas, presentes e acessórios está com a loja cheinha de novidades para você arrasar, amiga, nas festas de fim de ano, hein? A Elis Modas, ela veste do P ao plus size, marcas como Angel, Grupo Osmose, Aeroformen, Parado no Ar, Ilícito, dentre outras, moda masculina e feminina. Então, vem pra festa você também. Rua Gerson Constantino, 217, Ponta do Caju, próximo ali ao Ginásio do Aterro, aqui em Paranaguá. Tem o WhatsApp também para você chamar lá, 98506-6531. Procura lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, @Elis Modas Oficial. Elis Modas, qualidade é o nosso estilo. Um beijo para as minhas queridas lá, Elisângela, Agatha, Cleia, toda a equipe da Elis Modas, sempre acompanhando aqui o programa. Bom, vamos voltar à nossa conversa aqui então, que hoje a gente está recebendo a fisioterapeuta, a doutora Karina Santos, batendo um papo com a gente, contando um pouco da sua história, falando também sobre a fisioterapia. Doutora Karina, eu queria saber, a gente estava comentando aqui, né, sobre os desafios da profissão. Eu queria saber, de todas essas coisas que você já passou nesses anos, teve algum momento que você teve vontade de desistir? É uma pergunta, sabe por quê? Porque é uma pergunta que eu sempre faço para as convidadas aqui, sabe? Já, sei lá, às vezes já passou pela sua cabeça, ai, vou chutar o balde, não quero mais, isso não dá para mim. Algumas vezes, na verdade, né? Porque quando eu me formei, eu continuei em Curitiba. E lá é tudo muito mais fácil, né? Emprego tem a cada esquina, tem um estúdio de pilates, tem uma clínica, tem isso. Aí eu decidi voltar para Paranaguá. E quando eu voltei para a cidade, assim, foi muito mais difícil, assim. Como eu disse para você no início, os convênios pagam um pouco, daí você ser funcionário era muito mais, né, complicado, né? Então, assim, a gente tinha que se desdobrar. Sim, não que eu não tenha ainda, mas antes eu tinha mais, né? Porque daí eu era funcionária, daí tinha que trabalhar aqui, tinha que trabalhar ali. Não, para ter um retorno, você tem que se desdobrar, assim, tinha que ter umas 1000 Karinas para dar conta de tudo, né? Sim. E aí foi um ano, assim, sabe? Trabalhei na praia e voltava. Como diz meu pai, vender o almoço para comprar a janta, né? E aí, nesse um ano, eu falava assim, eu não vou conseguir trabalhar nessa área. Vou trabalhar no porto, numa empresa, alguma coisa, porque nessa área eu não vou conseguir. E aí, até que passou esse um ano e pouco, eu entrei em outra clínica. E ali, naquele momento, eu comprei a sociedade, né? Eu já estava grávida, comprei a sociedade. Foi quando melhorou. Né? Que daí vinha integral para mim, então melhorou bastante. Parei de querer desistir, daí já tive mais aí satisfação. Você já, opa! Melhorou. Mas assim, é aquele negócio, trabalhar de dia, de noite, atender em casa. Eu no começo ainda fazia pós-operatório das meninas, né? Que faziam plástica. Então, assim, trabalhar em cada canto, assim, para poder completar. Nesse momento de início, assim, eu achei que eu queria desistir, assim. E é legal a gente falar sobre isso, porque eu fico imaginando sempre aqui, mais uma vez que eu falo, a gente não tem ideia de onde o rádio chega, ou a internet também. Então, às vezes, eu fico pensando, assim, aquela menina, ou aquela mulher mesmo que já está ouvindo a gente, às vezes acha assim, nossa, mas a vida dela foi fácil. Nossa, mas ela não... Olha, é um mar de rosas. E aí é bacana a gente mostrar, poxa, não é bem assim. Também teve os desafios, também tive vontade de desistir, né? Sim. Às vezes não é só com você que está acompanhando aí, que está ouvindo, né? Ou que está vendo o nosso programa. A gente também tem os nossos desafios e aquela vontade, às vezes, de chutar tudo pro alto, né? Bastante. Mas eu acho que a paixão pela profissão fala mais alto, muito, né? Muito, assim, é satisfatório. Até porque se fosse para desistir, já desistia lá na faculdade. Trocava, né? Até porque eu já tinha feito 2, que era fazer uma 4ª faculdade. Mas várias vezes, assim, em picos, assim, agora, né? Por último, assim, será? Sabe? Mas aí foi indo. Eu amo a minha profissão, eu acho ela maravilhosa. Ai, que bom, eu acho que foi a escolha perfeita, assim, sabe? Demorei para chegar lá. Né? Porque quando eu entrei na faculdade, as menininhas eram aquelas que saíam de escola, assim, as minhas amigas, que são minhas amigas até hoje, tinham
Saiu do terceiro ano, Já já tava estavam lá. Eu já tinha meus 20 e poucos anos. Então, eu demorei um pouquinho e, assim, eu sou super realizada na minha profissão. E mesmo assim, né, valeu a pena. Valeu. Né, de tudo. E como a gente estava falando, né, também te perguntei, assim, se tinha alguma coisa que você mudaria em todos esses anos de aprendizado. Você falou que não, eu acho que a gente tem que estar onde a gente está. A cada né? detalhe, a gente não tem como mudar. Eu, graças a Deus, eu fiz bastante cursos, né? Eu acho que qualquer profissão, e principalmente a nossa, que está bastante gente fazendo a faculdade, se formando, eu acho que a gente não deve parar de se especializar, sabe? E escolher aquilo que quer fazer e se aprofundar. Eu não me arrependo de nada, eu acho que foi tudo do jeito que tinha que ser, né? Até hoje, assim, né? Eu amo a profissão e eu acho que maravilha. não tenho nada de reclamar. Nessa área de vocês, né, abrangendo toda a medicina, toda a ciência agora, você comentando também sobre a especialização, assim, sempre está saindo alguma coisa diferente? Por exemplo, o que era feito antes, um tipo de exercício ali já mudou, já está diferenciado agora? Sempre, tá? A cada instante tem. Até em questão dos aparelhos, né, que a gente utiliza para não... Melhoram, né? Sempre melhoram. Então, assim, quando eu comecei na faculdade, eles sempre tinham que falar dos aparelhos antigos, né? E eu já vi uma clínica que tinha aqueles aparelhos antigos lá em Curitiba. E eu achava legal, porque lá na minha época já, falava-se que não era mais para usar. Forno de beer... Ele já ficava ali só como um museu já. Mas olha, isso aqui a gente usava lá. Mas sempre melhora, Fica mais portátil, fica melhorado ali. E olha, legal. Que legal. Por isso que é bacana. Então, você sempre está nessa especialização, sempre buscando... Sempre. Melhor. Agora eu estou fugindo um pouquinho, querendo outras áreas, né? Finalizando a acupuntura, né? Eu já tinha feito um curso ano passado de outra coisa. E agora eu quero ver em 2023 se eu foco na micro, se eu vejo outras coisas. Mas os últimos que eu estava fazendo é essa parte de sintoma sistêmico mesmo, de emocional. O que será que vem para 2023 de doutora Karina? A gente vamos aguardar. Vamos. A gente estava falando também, durante as nossas conversas, né, sobre a reabilitação na fisioterapia, né? E aí você também comentou comigo sobre a fisioterapia preventiva. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é a fisioterapia preventiva. Na verdade, auxilia, né, na prevenção de acidentes, né, em questão, digamos assim, de empresas, né? O que vem muito para a gente são pacientes que se lesionam ou movimento repetitivo do trabalho, entendeu? E é importante essa orientação de alongar, de fortalecer. Às vezes a gente não dá atenção, né, doutora? Muito. Aqui em Paranaguá ainda tem algumas empresas que fazem ginástica laboral, é importante para olha que legal. Os funcionários. Já pensa nessa parte do o bem-estar dos funcionários, até porque um funcionário bem de saúde, ele também não vai faltar no emprego, vai render mais, né, doutora? Exatamente. A Cataline, eu já trabalhei, tem. A Cargill tem também. No início que eu vim morar para cá, eu comecei na Cataline. TCP é uma empresa que todo ano tem CIPAT e me chama para trabalhar. Então, eu gosto dessa área, mas para falar sobre isso, porque até para os idosos, né? Os idosos é sempre queda, é sempre isso. Às vezes eu falo, às vezes um sapato que você troca muda toda a tua... a questão de dor, digamos, você tem uma dor na lombar e você coloca uma rasteirinha, vai doer mais. Então, são orientações, às vezes, pequenas, né? Que vão fazer a diferença ali. Diferença. Às vezes a cama, passou do prazo, é bom trocar. Então, é tudo, detalhes. Gente, era uma coisa que eu não sabia. Travesseiro! Também tem diferença, assim, na hora que a gente de dormir, um jeito... Olha, o travesseiro eu acho que é mais relativo. Até porque tem gente que não gosta de usar, tem gente que gosta de usar o mais alto possível. Um que eu não gosto, espero que não dê problema de falar, mas é o da NASA, eu não gosto muito. Eu acho que é um travesseiro que dá dores cervicais. É um travesseiro próprio para cervical, mas dá dores cervicais. Eu não entendi essa, né? Eu falo por experiência própria, né? Eu falo porque eu não posso dormir com esse travesseiro. E eu tenho alguns pacientes, quando eu pergunto, você tem? Tem. Então, vamos trocar, para ver se melhora. Então, é mais essa experiência, assim, de viver aquele momento. Eu acho que
Travesseiro, pra mim, particularmente, não tem essa questão de, qual que é bom, qual que é ruim. Tem que ser um adaptado pra você. Compra um, vê se fica bom com um, compra 2, se ficar bom com 2, melhor ainda. Até porque a gente sempre fala, né? Cada organismo, né? Cada corpo tem um jeito, né? Enfim, aí é bom a gente saber. Até porque a gente estava comentando também, que eu mandei para você, doutora, por exemplo, gelo ou bolsa de água quente numa lesão, né? E aí, você comentando também sobre essa diferença. Cada organismo é um. Cada organismo é um, né? Como eu falei para você, as primeiras 72 horas de uma lesão, a gente utiliza gelo. Mas, por exemplo, você está com uma lesão já há algum tempo. O gelo é bom, para mim pode ser bom, para você pode ser maravilhoso. Ou ruim. Então, é mais de você. É mais o que você se sente melhor. Eu tenho pacientes que eu oriento gelo para algumas lesões e ela fala, gelo dói mais. E falei, então, ela já fica incomodada. Tenta o quente, vê como é que fica. Daí ela volta no outro dia, não, o quente foi melhor. Então, isso depende de cada pessoa. Mas os dois vão dar o resultado que a gente quer ali, na lesão. Eu não sou contra nenhum dos dois, sou até a favor. Existe até uma técnica que se usa os dois. Um pouquinho de um pouquinho de outro e alivia. Gente, eu não sabia mesmo. Doutora Karina, a gente estava comentando, né, um pouquinho antes aqui no programa sobre o uso do celular, o quanto pode ser prejudicial para a coluna. Chegam muitos pacientes lá na clínica também, às vezes, eu tô com dor na cervical e não sei o que está acontecendo. Bastante. Inclusive, igual eu falei para você, nesse processo de pandemia, que foi muito utilizada a tecnologia, seja celular, computador. É verdade, né? Punho, dedos. Que muita gente em casa, em home office, trabalhando também. E às vezes não tem nenhuma cadeira adequada para poder trabalhar, né? Às vezes, deita no sofá. Largado. De pijama. Na cama, ali, celular, né? Mas a cervical atrapalhou muito, né? Não só na pandemia, né? A questão do celular já vem um tempo aí, que a gente usa o celular, baixa a cabeça e... E ali você não vê a hora passar. Não vê. Né? E bastante paciente com cervicalgia. E o que acaba causando ali na cervical? Na verdade, ela comprime, né, a vértebra. Você faz uma flexão de cabeça ali e comprime a vértebra. Então, você fica ali por muito tempo, quando você vai retificar, começa a doer. Então, o certo seria a pessoa ficar com o celular mais reto, na altura dos olhos, assim? Isso. Eu sempre aconselho os meus pacientes a sentar numa mesa e apoiar e ver, ou comprar aqueles acessórios que grudam o celular. É verdade. Né? E ficar ali, porque é difícil a gente fazer isso, né? É fácil falar. Mas, assim, quanto mais a pessoa se corrige, melhor. Porque, assim, hoje em dia, se a gente for observar na rua, o fisioterapeuta tem esse problema que quando vai olhar... Isso que eu ia perguntar. Tem? Tem. Gente, o fisioterapeuta da estética olha a celulite e o fisioterapeuta da orto olha a postura. E as pessoas já têm um ombro protuso, né? Uma má postura. Normal, porque na escola a gente sentava relaxado. A gente senta no sofá relaxado. Então, é difícil você ver alguém que tá extremamente... retinho, Nossa, assim. é difícil. E aí, você já tem uma má postura. Daí, você começa a mexer no celular. A cervical fica ali, ó, comprimindo. Quando você vai ver, tem até uma hérnia de disco presente ali. Imagina! Isso é sério. Porque eu fico pensando assim, imagina, porque as crianças já estão... Então, já tá começando de criança o negócio, né? Eu falo por mim, porque a minha fica e já até dói a cabeça. Também. A minha também tem que estar toda hora assim, dá um tempo, larga um pouco. Eu acho que tem que fazer isso também um pouco, né? Tem. Até a gente se policiar também, né? Dar um tempo do celular, fazer um... É que a gente fala, não vamos dar, mas a gente tem que dar às vezes um pouco. Porque eu falo por mim, eu sou autônoma, então ela vai comigo pra clínica, então eu tenho que dar um jeitinho de intertê-la. Também tem isso, né? Porque ela tá com quantos anos? 5 aninhos. Ai! Que é fase. Né? É uma idade complicada ali, porque 5... Olha, parece que são já umas mini pessoinhas que já tem resposta pra tudo. Adolescente. Eu fico chocada. Eu tenho uma sobrinha lá assim também. Meu Deus, com resposta na ponta da língua. Imagina, Sofia, né? Sofia. Olha, Sofia. É o nome, né? Sofia, hein? Princesa. Bom, outra coisa também que eu quero saber também, doutora, da tua vida profissional aí, se teve algum momento, eu sempre pergunto também para as nossas convidadas,
Já teve algum momento na sua vida que você já sofreu preconceito por ser mulher na área da fisioterapia? Da físio não, porque a princípio a maior parte é mulher, né? Ai, que bom, né? Poucos homens. Acho que né? os homens sofrem mais preconceitos. Coitados. Né? Aí eles vão sentir um pouco na pele agora. Bom. Como que é? Mas que bom. Que bom, é que não maravilhoso. teve É a maioria. Na minha sala, na minha época, tinha uns 3 rapazes só. Mas é mais tranquilo mesmo, né? Nessa área, assim. Outra coisa também, depois de tudo isso que você passou, de todos os cursos, estudando bastante, se especializando, o que você poderia dizer para Karina lá do passado? Eu diria que tudo é possível, né? Porque a gente enfrenta várias barras na vida da gente. Todo mundo, né? Tem suas dificuldades. E sempre a gente vem desacreditando de nós mesmos, né? E eu, desde a época de faculdade, assim, eu falava, nossa, eu não vou conseguir. Aquela pessoa, a minha amiga vai conseguir, eu não vou conseguir. Então, Rola aquele medo, né? Nossa, era muito difícil, assim. Aí, formada, daí ficou aquela coisa de difícil. E assim, todas as áreas têm aquela coisa, um é melhor que você, outro é melhor. Eu, assim, sou super tranquila, né? Eu acho que as pessoas têm a opção de escolher e aquilo me conforta, que eu tenho muitas pessoas que gostam de mim. Mas eu diria, assim, que vai dar tudo certo, assim, pode passar 1 ano, 2, mas na profissão vai que vai. Vai dar certo e vamos ser plenos aí. É verdade, né? Outra coisa também que eu acho legal também a gente dividir aqui, sempre tem aquela pessoa que inspira a vida da gente, né? Aquela pessoa que a gente quer tem como exemplo ali, né? Puxa vida, quando crescer, quero ser igual. Doutora Karina, na sua vida, você também tem essa pessoa? Eu tenho. Quem é essa pessoa? É o meu pai, ele é maravilhoso. Como é que é o nome dele? É o Sérgio. Ô, seu Sérgio. Meu pai, ele sempre foi ele sempre foi muito amoroso dentro de casa. Ele foi o mais amoroso, sempre é o mais amoroso. E ele me inspira porque desde que, né, eu nasci, desde que eu sou criança, eu vejo ele um cara trabalhador, sempre está trabalhando, sempre deu o melhor pra gente, né? Nossa. A gente, né, todas as pessoas têm dificuldades, né? A gente nunca viveu só em mares de rosas, né? E assim, como pai, ele é 0 defeitos. Eu acho que ele me influenciou muito. Foi muitas vezes ele que não me fez desistir da faculdade. Dava aquela força. Eu cheguei um dia e falei, ai, pai, eu não quero mais. Tal. Ele, não, agora tá acabando, já falta só um período e vamos lá, e não sei o quê. E aí ele me influenciou bastante. E meu pai, hoje ele tem 60 anos e ele trabalha em 3 empregos. Mas, gente, e assim, isso pra mim, de ver várias pessoas que às vezes são preguiçosos, trabalham. Assim, meu pai, assim, olha ele aí, ó, né? trabalha. E assim, eu acho ele maravilhoso. Ele sempre me influenciou. Acho que tudo que eu fiz na vida foi por ele e pra ele, né? Uhum. E depois dele vem a minha filha, que depois que ela nasceu, minha vida parece que melhorou 100%, assim. A minha vida... eu ganhei mais dinheiro, eu conquistei mais coisas, eu conquistei a minha casa, o meu carro, parece que com a vinda dela. Então, assim, são 2 pessoas, eu amo todas, né? Minha família não fique triste comigo, mas assim, mas o meu espelho hoje é o meu pai e a minha vontade de melhorar sempre a minha filha. Com certeza, que lindo isso. Doutora Karina, agora eu queria saber se tem uma mensagem para você deixar para as mulheres que estão nos acompanhando, depois de tudo que a gente conversou aqui, falando um pouco sobre a sua história. Às vezes, como eu estava falando ali no começo, né? Às vezes aquela mulher acompanhando ali, ela acha assim, às vezes vê só pelas redes sociais, né? Olha assim, puxa, mas a vida dela é perfeita, não tem problema, né? E aí acompanha um pouco aqui da história, a gente fala, né, a realidade de muitos desafios que aconteceram. Eu queria saber qual que é a mensagem nesse momento que você deixa, então, para as nossas ouvintes, para as nossas internautas, as mulheres que estão nos acompanhando. Então, eu tenho muito orgulho de todas as mulheres. Eu queria falar que, assim, muitas enfrentam cada barreira, cada dificuldade, seja com marido, seja sem marido, seja com pai, seja, né, sem aquela conquista de estar ali onde queria estar. Né? Eu acho que elas são fortes do jeito que são, do jeito de onde estão, né? E muitas vezes elas precisam, né? Todas precisam de alguém que fale assim, nossa, você é maravilhosa. Tipo, você nem tá naquele dia assim...
E vem alguém, seja uma amiga, um paciente, e fala assim, nossa, tá super bem. Então, eu acho que todas as mulheres merecem um carinho, assim, especial. Falar para elas que, apesar de todas as dificuldades, aos poucos as coisas vão melhorar, tentar melhorar, né? Na minha questão de profissão, eu digo que as dores são constantes, mas assim, porque a mulher, ela abraça uma situação, ela abraça uma causa, ela tem filho para se incomodar, ela tem isso. E é difícil falar, não se incomode, que a tua dor vai piorar. Então, eu queria falar para elas que trabalhar um pouco mais o emocional, né? Porque é muito importante. E se precisar de fisioterapia, conta comigo. Que legal! Que linda! Doutora Karina, quem quiser saber um pouco mais do teu trabalho também, te acompanhar, como é que faz? Você tá atendendo aonde agora? Agora eu estou atendendo na Fisiocorpo, junto com o Rafael. Aluguei um espaço lá junto com ele. Mas eu trabalhava na São Lucas, né? Meu sócio continua, meu ex-sócio continua lá. Mas hoje eu tô lá na Princesa Isabel, 828. Quem precisar de mim, estou junto com o Rafael lá na Fisiocorpo. Que legal! Olha, conversei aqui com a doutora Karina, fisioterapeuta, pessoa maravilhosa. Falamos, olha, de tudo um pouco, hein? Até da parte emocional, né? Muito. Olha só que maravilha, gente. Adorei tua presença aqui. Desejo muito sucesso para você. Obrigada, tá? obrigada Porque pelo convite. Eu vejo assim que você realmente trata teus pacientes, você tem um carinho maravilhoso por eles. E eles com você. Sim, também, graças né? a Deus. Então, muito sucesso para você. Obrigada. Muito obrigada. Gente, nós vamos finalizando o nosso programa de hoje. Claro, a gente sempre finaliza aqui com uma frase, com um pensamento, de acordo com o que a gente está vivendo aqui no nosso programa. E eu achei bacana que a produção separou um pensamento que diz assim, ó: a fisioterapia mostra que o primeiro passo não é o mais difícil, mas sim o mais importante. Cuide do corpo, faça fisioterapia. Bom fim de semana para você. Até sábado que vem. Você ouviu Do que elas gostam? Do que elas gostam? Do que elas gostam? o programa mais feminino do rádio, Do que Elas Gostam, aqui na Ilha do Mel FM.